Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te damos honras e glórias porque só o Senhor é Deus. E só o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Abençoa nossos irmãos que estão conectados conosco, aqueles que nos assistem, aqueles que nos ouvem ao redor deste mundo. Abençoa-os, prospera-os e dá vitória. E é o teu servo que fala contigo. Tem misericórdia, dá graça e ajuda, por favor, Pai. É o nosso pedido que te fazemos e o fazemos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém e glória a Deus. Bom, nós vamos aqui, eu estou olhando aqui meio de lado aqui para poder subir aqui a página. E vou botar a página para você ver, né, a última parte que nós falamos. Essa foi a última parte que nós falamos a semana passada, né? Não vou falar sobre isso, já está falado, está na internet, só você ir lá, no YouTube está lá. Mas eu vou lembrar para você que mentes grandes discutem ideias, mentes medianas discutem eventos, e mentes pequenas discutem pessoas. Ok? Esse foi o último ponto que falamos a semana passada. E hoje vamos começar a falar de um tema muito importante. Muito importante. Nós vamos falar aqui de algo bem importante. Tá bom? Bem importante mesmo. E eu quero que você preste atenção naquilo que nós vamos falar aqui, porque você vai ver algumas coisas que, na verdade, às vezes a gente não se dá conta. Ok? Vamos falar sobre a influência. Não é influença, não. É influência. A influença, aqui em espanhol, é a gripe, né? A influença. Bom, nós... Veja bem, deixa eu botar aqui a outra partezinha. Nós, como disse em espanhol, vou dizer em português a mesma coisa aqui. O homem é sempre influenciado. Quando eu digo homem, você já sabe. Nós somos influenciados. Né? Nós não podemos não pôr atenção nisso. Porque nós somos influenciados. Quem quer ter uma boa liderança tem que saber influenciar os seus liderados. E influenciá-los a fazer bem. Você sabia disso? Porque você pode também influenciar uma pessoa a fazer mal. Porque o ser humano é produto do meio. Do meio que vive, do meio que faz, aonde está. O homem é produto disso. Se você está num lugar onde as pessoas são educadas, onde as pessoas são gentis, se vestem bem, a tendência tua, a nossa, a minha, é fazer a mesma coisa. Porque somos influenciados a fazer. Nós não temos como não fazer isso. Né? Porque a liderança é influente. É influente. E você quer ver uma coisa interessante, como eu já falei isso, inclusive, Jesus, além de ter poder e passar poder, enfim, ele também influenciava os seus discípulos. Os seus discípulos queriam fazer o que Jesus fazia, porque eles eram influenciados, eles não estavam preparados. Não estavam preparados para fazer isso. Entendeu? Não estavam preparados. Mas Jesus influenciava eles e eles queriam. E às vezes nós, não nos damos conta disso. O seu filho, por exemplo, está na escola, depende da escola que ele estuda, ele é influenciado naquele lugar. E pode sofrer más influências, como pode sofrer boas influências. Está me entendendo? Essa aqui é a verdade. Então nós temos que como líderes, pensar que eu posso influenciar o meu liderado para ser bom, para ser melhor. Isso se fala de corpo. Você já reparou que o seu corpo
Não falei porco não, hein? Falei corpo. Quando ele está mal, se é na cabeça, te influencia o corpo inteiro a ficar mal. Se dói o pé, você sente, parece que no corpo inteiro, porque a cabeça faz isso. Porque nós somos assim. Fomos feitos, bem feitos para influenciar e sermos influenciados. Ok? Porque quando Deus nos fala de uma salvação, Ele trata de nos influenciar a conhecê-lo. Porque ninguém vai conhecer a Deus se não tem nenhum tipo de atração para Ele poder querer. Então somos influenciados pelo que Deus nos dá, pelo que Deus nos mostra, pelo que Deus quer fazer, somos influenciados. Eu quero conhecer isso aqui, peraí, eu quero saber isso. A Bíblia trata de nos influenciar a ver as coisas que estão lá, as coisas eternas. Nós às vezes não queremos saber de nada. Somos influenciados lá pelo outro lado. Que o mundo também influencia. E muito bem. Então nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que trabalham com líderes, temos que aprender que a influência é uma arma poderosa dentro da liderança. E nós temos que ser influentes. Jesus era um homem tão influente que os líderes maiores queriam saber quem era esse Jesus. Por causa da influência que ele tinha. Ele contagiava as pessoas. Ei, a sua fama corria, está escrito. Então ele era influente. Ok? Isso é muito importante, irmão. Você, irmão, você é meu amigo, você é minha amiga que está aí, está liderando. Você não pode ser uma galinha morta, não. Um galo morto lá, não. Porque se você for paradão, estático, você não está influenciando ninguém. Ao contrário, vai ser todo mundo um parado morto. Você não lembra que é o ativo e o passivo? Bom, só você lembrar. Eu não sei se está gravado, porque eu gravei, não sei de onde, eu tenho que ver onde eu comecei a gravar. O 3 eu sei que estou gravando inteiro. E eu acho que só o 3 está sendo gravado inteiro. Então, meu querido, minha querida, você está aí, não está? Não se esqueça que liderança é influente. Se você é líder e os teus liderados não andam, é porque você não está sabendo influenciá-los. Hello? Está me entendendo o que eu estou falando? Agora é português. Então vamos lá. O que mais? Eu ia mudar aqui no computador. Não é no computador aqui, é aqui. O que mais vamos ver aqui? Eu quero que você veja isso aqui. Isso aqui é algo tremendo sobre a influência. Olha o exemplo que eu tenho para você ver sobre a influência. O líder na frente numa corda bamba e uma mulher seguindo ele, com a sua maleta, a sua bolsa lá. Deve ser Louis Vuitton, né? Tá lá. Por quê? Porque é influente. Contagia. Você está me entendendo? Porque vai a algum lugar e é capaz de persuadir a outros a acompanhá-lo. Isso é influência. Jesus tinha tanta influência que no passar dele, quando ele chamou os discípulos, ele dizia: ô fulano, ciclano, pelo nome, fulano, ciclano, vem, me segue. Quando eles olhavam para Jesus, eles viam algo diferente, que já influenciava a eles a querer seguir a Jesus. Porque eles não conheciam Jesus. A Bíblia não diz que Pedro, que Mateus, a Bíblia não fala isso, que conheciam Tomé, não. Eles foram influenciados pela presença do Senhor. A influência é uma coisa que está em nós e gera em outras pessoas ou boa influência ou má influência. Não pensa que teu filho ou tua filha está na droga, na prostituição, né? Não, eles foram influenciados por alguém para estar fazendo o que estão fazendo. Ou se ele é um pastor hoje, está lá porque eles foram influenciados, chamados, remidos, mudados, está tudo aí, é um pacote. Ok? A coisa é essa. Deus tem
forma de trabalhar com a gente. Deus nos fez um ser perfeito. Quem nos deforma é o diabo. Tá? Por isso você vê hoje tremendos mal líderes por aí. Tremendos mal líderes. E muito mal influenciados. O que mais? Qual é o nível de influência do seu líder? Qual é o nível de influência do seu líder? Nós temos que saber isso. Tem líderes que não influenciam nada. Absolutamente nada. As pessoas têm raiva dele ou dela. Porque dentro desse pacote de influência vem outras coisas que eu já falei. Se você entrar no YouTube, você vai assistir desde o primeiro, você vai lembrar. Fora que eu já falei sobre o primeiro módulo e o segundo, que já falamos outras coisas também que não estão aqui no terceiro. Então você tem que entender que se você não tem um bom nível de influência, você não vai conseguir comandar nem a você mesmo, quanto mais os outros. Essa foto, por exemplo, você vê um líder dando ordem para um comandado dele. Prostrar-se. Olha que interessante. Se é um líder que é influente, que ele realmente é o cara, ou ela é a pessoa mesmo, a pessoa faz. Interessante isso. Uma das coisas que o crente hoje tem deixado de fazer, que não era costume, não é costume. Se quiser colocar como costume, você pode colocar. Mas não é costume. Era algo sublime. Que o crente fazia era dobrar joelhos no templo. Antes ninguém precisava mandar. Chegava e dobrava joelhos. Para quem? Para aquele que te influenciou ao que você dobrasse os joelhos para ele, porque você sabe quem ele é, poderoso, eterno, santo, bendito. E você se prostra. Porque a maior forma de rendição é prostrar-se. É prostrar-se. E hoje os crentes já não querem mais prostrar-se a ninguém. Muito menos a Deus. Tudo isso são influências que vieram negativas. Falas mal dadas de púlpitos. E essas influências acabaram com a reverência. Hoje não se reverencia mais a presença do Altíssimo. Porque foram mal influenciados no templo. Com essa conversa de dizer, se você quiser sentar, senta. Isso é má influência. Má influência. Esse é o problema. E nós não podemos fazer isso. Está me entendendo o que eu estou falando? Então nós temos que aprender e deixar isso bem claro, que nós temos que ser pessoas boas na influência. Influenciar as pessoas para o bem. Ok? Não tem como. Não adianta. Não tem como. Ou nós vamos influenciar para o bem, ou nós vamos influenciar para o mal. Mas que vamos influenciar, vamos. E não tem jeito. Não tem como dizer que não acontece. Acontece sim. E muitas vezes, porque o maior problema que existe hoje nas televisões do mundo é a má influência que elas estão gerando. Má influência que estão gerando. E isso tem sido a desgraça em muitas famílias, em muitas crianças, e está gerando grandes problemas com a má influência. Irmão, irmã, você que é líder. Gera boas influências nos seus liderados. Seja você o influente. Aí você vai poder ter um grupo influente e que vai influenciar a outros em uma liderança boa, tremenda. Ok? Presta bem atenção no que eu estou te falando. Presta bem atenção no que eu estou te falando. Eu creio que esse aqui é o último ponto que vamos falar agora, porque também vou falar um pouco no outro, também não vai ser diferente aqui, né? Veja bem isso aqui.
todo líder deve saber aonde vai. Todo liderado deve estar seguro de ir atrás do líder que sabe o que faz. Você vê o líder. Está lá, com o seu liderado, andando e apontando. Mas só que o líder tem que saber aonde vai. Porque tem muitos líderes que não sabem o que fazem. Vivem perguntando para os liderados. Na verdade, é ele que está sendo liderado pelos liderados. Então o líder, aquele que está na frente, aquele que está na posição maior, ele deve saber aonde vai, o que é que ele quer fazer. Porque senão seus liderados não vão segui-lo. Não vão fazer. Você já pensou você seguir uma pessoa que não sabe para onde vai? Você já teve essa experiência? Eu já tive. Você está atrás de carro dirigindo atrás de uma pessoa, vó, tu me segue. Daqui a pouco a pessoa vira, você olha para a pessoa, você volta. Daqui a pouco a pessoa vai outra. Aí você fala, mas peraí, esse cara está perdido, pô. Esse cara não sabe para onde vai. Não é assim? É assim. Então é muito importante na liderança, aqueles que estão liderando, aqueles que estão em posição de destaque na frente, tem que saber para onde vai. Tem que saber para onde vai. E os liderados têm que se sentir confiados, têm que se sentir seguros. Jesus nunca, como líder, deixou os discípulos sem os pés no chão, sem saber para onde ir. Aconteceu um episódio que todos vocês conhecem, que Jesus estava se despedindo dos discípulos e disse para eles, aí estava Tomé no meio, ele disse, vocês sabem para onde eu vou. E vocês sabem qual é o caminho. Não está escrito assim? Aí o Tomézinho diz o quê? Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai não. Também não sabemos o caminho. Ele respondeu por todos, não respondeu só por ele. Jesus, então o que Jesus faz? Jesus olha para Tomé e diz, rapaz, você está comigo há tanto tempo, cara, e não sabe para onde eu vou? E vou te dizer mais. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus não falou para Tomé? Porque Jesus nunca deixou os seus liderados no ar. E quem está liderando hoje, você que está liderando, irmã, estou liderando um grupo de crianças. Puxa, faça o melhor para essas crianças. Que amanhã eles vão lembrar de você. E vão dizer, olha, tivemos a irmã fulana lá, a irmã Cicica lá, a irmã Kikiki, e ela era perfeita no negócio. Fala, olha, se não fosse para aquela irmãzinha lá, a irmã Beneditinha, faz aí. Mostra o que você quer, mostra onde você vai. Agora, se você estiver perdido, meu compadre, não se mostra para os seus liderados, não, porque você vai se acabar. Não vão te respeitar. E mais, não vão te seguir. Jesus é tão tremendo, tá? Que ele falou para Tomé, que ele era o caminho, e que ele era a verdade, e que ele era a vida, não foi? E hoje, nós já sabemos isso. Por que nós seguimos a Jesus? Chegamos a ser influenciados. Eu fui influenciado muitas vezes a aceitar Cristo. Filho de pastor. Não, você precisa conhecer Jesus, você influenciar a pessoa. Quando você conhece a Jesus, aí você muda. Aí você passa por uma transformação, aí já é um outro assunto. Mas não se esqueça, você como líder, nunca queira ser um líder qualquer. Procure ser um líder influente, porque a liderança tem que ser influente. E o liderado olhando para você, ele tem que te seguir, né, atrás de você e saber o que você vai fazer. Aí ele vai ter prazer de estar com você. Ok? Se não for assim, meu querido, a coisa fica feia. Tá certo? Vamos orar. Foi só esse pouquinho que eu dei também em espanhol, e eu vou dar isso para você, mas eu quero que você veja o que nós vamos falar semana que vem, se Jesus não voltar ou não nos levar antes. Presta bem atenção no que vamos falar aqui. Atitude positiva. Vamos falar sobre atitude positiva.
Ah, mas atitude, esse negócio de positivo é de crer. É. E eu vou te explicar isso depois. Falou? Então, presta bem atenção no que nós estamos tratando aqui. Eu quero orar por você agora e depois vamos terminar. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é o nosso Senhor. Por isso, Pai, nós te damos graças, porque sabemos que o Senhor é o único que pode fazer por nós e é o único que pode nos dar, Senhor, tudo aquilo que precisamos. Abençoa meus irmãos, abençoa, Senhor, cada pessoa que nos ouve ao redor deste mundo e que nós possamos ser verdadeiros líderes na Tua presença. Pois te damos graças e o fazemos em o nome de Jesus, Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus.